Olá, pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês em mais esse ICO Series. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Irene Azevedo. Hoje eu estou responsável pela prática do ICO na América Latina. Para que vocês entendam o que é o ICO, para aqueles que não sabem, o ICO é International Center for Executive Options, ou Centro Internacional de Soluções Executivas, né? Ele é posicionado como um parceiro estratégico para líderes e conselhos corporativos que oferecem serviços de consultoria para o desenvolvimento de carreiras executivas. Então, nós somos esse parceiro estratégico na medida que os executivos, quando estão dentro da organização, eles passam por assumir novas funções, por passar por fusões ou aquisições, por cenários desafiadores, a gente aí oferece a mentoria ICO. E quando eles se desligam da organização, a gente tem o ICO Transição de Carreira. Então, hoje, eu vou trazer aqui duas pessoas queridas, uma que eu já conheço há bastante tempo, outra que se tornou uma amiga recente, a Cláudia e a Sabrina. E nós vamos fazer o seguinte: elas vão se apresentar, vão falar sobre os seus negócios e depois a gente começa a conversar. Quero agradecer a todos a presença e espero que a gente se divirta muito durante a nossa live. Não sei quem quer começar. Eu posso começar. Olá, pessoal, tudo bem? É a segunda vez que eu estou aqui nesse webinar. Muito obrigada, Irene, pelo convite. Um prazer estar com vocês. Eu sou a Cláudia Perrone. Eu estou na Stanley Black Decker. Sou a responsável por RH pela América do Sul. Estou há 6 anos na Stanley Black Decker, mas tenho aí mais de 25 anos de carreira de RH, sempre aí em multinacionais, né? Que mais? Sou casada, tenho uma enteada, um netinho, 3 gatos, uma cachorra, que eu falei que vocês podem ver um rabo aqui por aqui, né? Falando um pouco da Stanley Black Decker, a Stanley Black Decker é uma multinacional americana que tem mais de 180 anos. Nós fabricamos principalmente ferramentas, mas também pequenos eletrodomésticos. Por exemplo, a gente esteve na Lua, né? Aquele furada da Lua era a nossa ferramenta, né? Então, estamos aí numa longa jornada. Aqui no Brasil, nós temos 2 plantas, temos uma planta na Argentina e, enfim, acho que é um pouco isso sobre nós. Obrigada. Obrigada. Sabrina. Vamos lá. Primeiro, obrigada pela gentileza, pelo convite. Eu estou estreante aqui nesse webinar, muito feliz com essas novas parcerias aqui, né, essas novas amizades. Meu nome é Sabrina de Menezes, eu costumo me apresentar falando que eu sou uma menina do interior de Minas, porque o de onde eu venho, ele fala muito sobre mim. Eu comecei minha carreira e a maior parte da minha carreira até aqui ela foi feita em consultoria de gestão, primeiro gestão, depois eu fiz uma migração aí mais focada em RH, quando eu fui para Executive Search, e aí já nesse ambiente eu fiz a segunda migração, que foi migrar para negócio, aí primeiro num pedaço do ecossistema, talent e tal, e depois na posição atual, já com o ecossistema inteiro de RH, né, e gestão. É uma combinação desses dois ambientes em que a minha carreira foi construída. Essa posição na Sabesp, estou na Sabesp há 1 ano e meio, para o público de São Paulo, que eu acredito seja a maioria, né, de quem está nos assistindo aqui, a Sabesp, acho que ela dispensa apresentações, mas é uma empresa de saneamento. Hoje,
colocada, né, situada, principalmente limitada ao estado de São Paulo, mas a Sabesp acabou de passar por uma novidade, essa sim eu acho que vale a pena a gente falar aqui, que ela acabou de transitar de uma empresa de capital misto, onde o estado de São Paulo era controlador, para uma empresa totalmente, com capital totalmente privado agora. O estado de São Paulo continua como acionista, mas já não mais como controlador da companhia, e aí a gente tem uma série de possibilidades. Acho que a Lua talvez seja um pouco demais, mas para fora do estado de São Paulo, para o resto do Brasil, para outros países, se tudo der certo, eu acho que com certeza é isso que está no nosso horizonte aí. Ai, que bom. A Cláudia, quando participou, foi um dos primeiros ICO Series, foi durante a pandemia, onde a nossa temporada era porque as empresas vinham falar e contavam o que estavam fazendo na pandemia. Tinha sempre experiências para serem contadas, né? Então, eu agradeço a Cláudia por estar aqui. Espero, Sabrina, poder também repetir com outra temporada, com outro tema. Você aqui, que provavelmente você vai ter muitas coisas para nos contar também, né? Depois que passar, que tudo isso tiver já mais sedimentado, já foi preparado, mas tiver mais sedimentado. Bom, para começar, vamos começar do início, né? Lógico. Então, eu queria saber, e aí um pouco da história de vocês, que é sempre importante, já que nós estamos falando de carreira, o que o início de carreira influenciou vocês a chegarem até aqui, e aí vocês podem contar um pouco também da carreira de vocês, que é legal, né? Porque ouvir essas histórias são sempre muito boas. Muito bem. Podem começar. Quem quer começar? Cláudia, você que é a veterana aqui, quer ir fazendo essa dinâmica? Você vai começando, eu vou... Posso começar, sim, claro. Olha, eu acho que de um certo modo influenciou. Na verdade, assim, eu estudei letras, tá? Eu queria ser tradutora, fui fazer uma especialização na França, e quando eu voltei para o Brasil, eu acabei trabalhando em banco. E não comecei em RH, né? Então, eu acho que eu fui começar no RH depois dos 30 anos, tá? Eu comecei no RH, na Procter Gamble, que é uma escola, né? Mas eu acho que o que me influenciou até aqui, o meu começo de carreira, foi quando eu trabalhava, na verdade, numa gestão de capital, né? De uma empresa que hoje é o 3G, né? Com o Beto Scupira, esse pessoal, né? Trabalhei com eles muito tempo e aprendi demais com eles, de gestão. Demais, demais. Então, eu acho que não para o RH, mas para a executiva, eu aprendi demais com eles, muito, muito. Então, aquilo lá no começo ficou em mim e eu comecei do RH do começo, tal, mas aí depois para minha vida executiva, isso que foi lá no começo da minha carreira, que nem era de RH, me ensinou muito, muito do que eu uso hoje como executiva, né? Porque uma coisa é você ser um profissional de RH e outra coisa é você ser uma executiva, né? Um executivo que é bem diferente. Então, acho que foi isso um pouco. Mas me conta um pouquinho da história, já que você falou que começou em banco. Você começou aonde? Me conta um pouco da história para as pessoas poderem entender esses movimentos que você foi fazendo, que eu acho que Lógico. são legais. Olha, eu comecei no Berlitz dando aula de inglês e de francês, tá? Isso, Uhum. né? 19 anos, 18 anos. Mas eu comecei a trabalhar num banco que chamava Exprinter, que era um banco argentino. Depois fui para o Banco Garantia, que, para quem tem idade lembra, era o maior banco de investimentos, né, Eu me do lembro, Brasil. infelizmente. Que era do Jorge Paulo Lemann, né? E depois eu fui trabalhar no consórcios, né? Que era o GP Investimentos, que chamava na época, trabalhei 4 anos com eles. Então, na época não tinha nada a ver com RH, nem tinha RH. Na verdade, o banco tinha um DP naquela época, tá? Era, né? Assim, muito intenso. E foi quando eu pensei assim, olha, para eu ser alguém aqui,
um sócio, eu preciso fazer um MBA em Harvard, em Kellogg, né? Que era o perfil dali da GP Investimentos, né? E aí não era o momento, eu não tinha nem grana para fazer isso naquele momento, né? E aí eu fui pensar, o que que eu faço? E uma amiga minha que trabalhava em RH falou, Cláudia, muito do que você faz aí, como a gente era muito pequeno, né? Eu organizava os eventos, eu ajudava. Falou, você já pensou em trabalhar em RH? E fui procurar trabalho em RH. Foi quando eu fui parar na Procter Gamble, que foi minha escola de RH. Fiquei 5 anos lá, responsável por recrutamento, comunicação interna. Depois passei para a área de expatriados. E da área de expatriados que eu recebi uma proposta para ir para o Santander, para criar essa área de expatriados lá. E fiquei quase 9 anos no Santander, né? E foi quando eu voltei para banco, mas aí como RH, né? Bem diferente. Lá eu entrei como especialista, mas foi onde eu comecei como business partner, depois de uns 4 anos lá, que é onde você entende do negócio. E do Santander fui para Cetelem, que é do BNP Paribas, de lá para o banco UBS, quando o UBS voltou para o Brasil, né? Depois de ter se separado do BTG, eu fiquei 3 anos Foi como aí que eu te diretora. conheci, foi aí que eu te conheci, Foi Cláudia. aí que você me conheceu, eu acho, É, isso. Em 2011, isso. é, é. Que eu fui ser diretora do banco. O banco foi muito legal, o banco estava montando desde o começo, foi bem legal. E do BS fui para a GE. Na GE eu passei como a HR Country Head de óleo e gás. Depois fui para o corporativo regional, para o negócio de digital. E aí a GE, né, então, acho que todo mundo sabe, né, se transformou, virou 3 empresas pequenas, onde eu estava nem existe mais. E vim aqui para a Stanley Black Decker, onde estou, então, há 6 anos. Eu vim primeiro como responsável pelo Brasil, e há 4 anos que eu assumi, então, o Brasil e América do Sul, porque o Brasil por si só é uma região, né? Porque dentro da América Latina é a maior região. Então, Que acho que bom. resumidamente é isso. Eu acho que eu mudei de carreira 3 vezes, que eu fui professora de inglês e francês, trabalhei na área de financeira e depois agora RH. E você falou sobre que você criou a área de expatriados. É interessante como as organizações se transformam. Hoje não existe mais isso, né? Não, Não, porque ninguém mais tem expatriado. Quando você vai para um outro país, você é obrigado a sair desse país, entra lá, não tem mais expatriação. exatamente. Então, você É, vê como é que as coisas, você falou, como as coisas se modificam, né? E como a gente tem que estar atenta para as mudanças para construir uma carreira que eu diria sustentável, bem né? lembrada. Irene, É, se você me permite, eu devo muito ao VP de RH da época, que era o Urico Barini, eu conheço que eu, ele. que eu perguntei, falei, olha, eu já organizei, tu estava há 4 anos, falei, ou eu vou fazer isso para regional, ou eu vou ser uma generalista. E ele falou, olha, para sua carreira, eu acho que é melhor você virar uma generalista, uma HR Business Partner. E graças a ele que eu fiz essa migração, né? Que bom. Tem pessoas que são fundamentais na vida da gente, né? Que elas são como dão um empurrão na gente. Muito, muito Exatamente. obrigada, Cláudia. Sabrina, querida. Vamos lá. Acho que o início da carreira, eu acho que ele para mim, pelo menos, ele influenciou em tudo, né? Não por uma decisão consciente, é, mas eu acho que ele influenciou em tudo, porque eu acho que ali tem muita coisa nesse primeiro momento na consultoria, é, é, que junta com, de novo, né, da onde eu venho, quais são os meus valores e tudo, que junta com isso e solidifica algumas coisas que hoje estão muito fortes no tipo de profissional que eu sou, no tipo de líder que eu sou. Então, eu acho que tem uma coisa importante assim de ética do trabalho, de foco em resultado, que também eu experimentei isso dentro da consultoria, pela mesma lógica da Cláudia aí, né, de 3G, de tudo, mas do lado da Falcone. Então, isso tudo define muito, né, forja muito a minha forma de ver o mundo, de lidar com o problema, encontra uma questão de personalidade aí, mas eu acho que é uma base muito importante
que hoje influencia a minha forma de resolver problemas, de tomar decisão, de liderar um grupo, enfim, de trabalhar mesmo da executiva que eu sou, né? Usando o termo que a Cláudia citou. E de forma muito direta para a posição que eu estou, eu acho que o gestão, né, para além da área de gente, ter gestão é muito influenciado por esse ambiente no qual eu fui forjada, né? E aí, já emendando um pouco na minha história, é isso, assim, eu me formei em relações internacionais, porque eu queria ser mediadora de conflito, queria mudar o mundo, eu queria ser o Sérgio Vieira de Mello, enfim, era uma isso vem da minha natureza, né, romântica, passional, então eu queria essas coisas grandiosas. E em algum momento eu fui entendendo que, primeiro, tinha um lado muito assim de abrir mão de tudo, que não tem a ver com a minha personalidade, eu sou uma pessoa do tudo ao mesmo tempo. E segundo, que talvez num ambiente de empresa eu tivesse uma velocidade de transformação no ambiente em que eu estava inserido muito maior do que estando, por exemplo, numa organização de Nações Unidas, numa outra, que era o meu ideal original. E aí eu saio da Faculdade de Relações Internacionais, eu costumo brincar que sem um conhecimento prático, né? Saí sabendo pensar, sou extremamente grata, faria 1000 vezes a mesma faculdade, mas eu não tinha um ativo, né, para entrar no mercado, como saber obturar um dente, montar um motor, fazer uma coisa específica, assim, né? E aí eu falei, pô, preciso aprender a trabalhar, e é aí que eu entro na consultoria. Então, essa decisão, no primeiro momento, como eu falei, ela não é uma decisão consciente, mas eu entro na consultoria para aprender a trabalhar e ali eu encontro um ambiente, valores, uma forma né, de lidar com as coisas muito próximo de tudo que eu acreditava, e foi um ambiente que eu fui extremamente feliz. Eu fiquei ali 14 anos, super realizada, com a vantagem de, estando em consultoria, experimentar um monte de coisa diferente. Então, 14 anos super dinâmicos. E aí a primeira migração é aquilo que eu falei, né? Eu fui fazendo em etapas, né? Então eu continuei em consultoria, mas aí já focada num negócio que ao longo dessa minha vida de consultoria aparecia muito, que era essa questão de liderança, do clima, da performance do time, do clima, né? Eu era o elemento estranho ali, porque eu não era, como a grande maioria dos meus colegas, uma engenheira. Então, isso aparecia naturalmente. Então, eu fui fazer essa primeira migração num negócio em que focar em pessoas, mas continuando em consultoria, o que, pelo menos, psicologicamente, me dava um conforto, né? E depois eu fiz a segunda parte dessa migração, que foi quando eu já em gente, já em talent mesmo, depois dessa experiência em Executive Search na Egon Zehnder, fui para a XP trabalhar nessa área de talent, de aquisição de pessoas lá, de sucessão, enfim. E depois, finalmente, aí já juntando as duas coisas, eu vim para a Sabesp cuidar tanto da área de gente, aí já o ecossistema inteiro, mas também gestão, que é onde eu estou hoje, e aí, de novo, super influenciado por essas decisões, por esse início de carreira, né? Consciente ou inconscientemente. Bom, que beleza. Agora, já que a gente está falando de carreira, eu vou fazer mais uma perguntinha. Teve algum fato que surpreendeu, que mais surpreendeu vocês durante a sua vida profissional? Vários. Cláudia. Então, pode falar. Vários. A gente diz que. Eu ainda falei que dá para escrever um livro. Nossa, da época que eu fui de expatriados, então, é, várias coisas. Eu acho que o ser humano nunca deixa de surpreender a gente, né? Mas eu acho que o mundo mudou muito nesses anos todos né, que eu trabalho. E o mundo de trabalho melhorou muito, né? Porque antigamente você via coisas que você fala, meu Deus do céu, como é que isso acontecia, né? É, tipo, gente gritando, todo tipo de assédio, né?
Então, eu acho que o que aconteceu comigo na minha carreira, que eu acho que me espantou, e foi uma vez que eu não vou nem falar onde foi, nem nada, né? Mas que eu cumpri minhas metas, e as metas eram bem certinhas, assim, tipo, cumpri 110% das metas, tudo certinho, e fiquei sem bônus, porque a vice-presidência não gostava de mim. E não gostava por razões outras, que não do meu trabalho, né? Então, assim, isso tudo, veja bem, não chegou e falou, mas o meu gestor, na época, não sabia o que falar para mim, né? Então, chegou para mim e falei assim, mas como assim? Eu falei, eu tô até aqui, meus clientes me amavam, né? E eu fiquei sem bônus. Hoje em dia isso jamais aconteceria, né? Jamais aconteceria, né? Era uma época que aconteceu. Isso eu jamais vou me esquecer e me deu uma lição bem grande, bem dolorida. Dolorida, e uma atenção agora de não fazer isso. Bom, você não faria isso com ninguém, lógico, né? Mas de cuidar que na organização que você esteja, isso não Isso, aconteça com ninguém, né? É, exatamente. né? Essas histórias são interessantes. Muito bem, Sabrina, agora eu queria ouvir de você. Eu acho que, enquanto a Cláudia estava falando, que ela foi, tem várias histórias, eu fiquei pensando assim, né? Casos anedóticos, eu acho que principalmente da minha vida de consultoria, eu tenho vários. Imagino. Mas se eu for pensar assim, em um fato, né? Que mais me surpreendeu durante a minha vida profissional, acho que, para mim, sem dúvida, é a pandemia. Assim, por razões óbvias, ninguém estava preparado para aquilo, então acho que é uma surpresa, de modo geral, para todo mundo, mas, assim, eu acho que foi onde eu vi essa transformação, óbvio, né? Isso, ao longo do tempo, você vai vendo essa situação que a Cláudia descreveu aqui, principalmente quando você olha para o passado, tem coisas que você nem entende como é que a gente achava isso normal, né? Mas, enfim, mas eu acho que ali, a velocidade com que as coisas aconteceram, e foi um momento em que eu estava na XP, e, e, e a velocidade com que a empresa, isso é uma característica da XP, né? É uma companhia que aprende e reage muito rápido, é uma experiência brutal, assim. Então, a velocidade com que a companhia, e isso aconteceu, acho que em velocidades diferentes, de um modo geral, mudou as bases da relação de trabalho. Isso foi um negócio que para mim, foi assim, porque até ali, eu acho que a gente nem entendia o mundo de uma outra forma que não fosse comando e controle, né? Que não, eu preciso saber onde é que você está, com quem que você fala, o que que você acessa, para ter certeza que você vai entregar seu resultado, e a partir dali o raciocínio meio que começa a acontecer da seguinte forma: pô, talvez eu não precise controlar tudo isso, talvez, se eu tiver muito claro o que que eu espero de você, e você tiver condições de deixar claro o que que você espera de mim como companhia, em termos de condições de trabalho, de flexibilidade, né? A gente chegue num acordo, faça um combinado, e a gente possa, então, fazer a gestão deste combinado, e a partir da gestão desse combinado a gente constrói a nova base da nossa relação de trabalho. Então, acho que, para mim, o mais transformador, porque isso abre uma série de possibilidades, enfim, acho que, para mim, foi ali, um fato foi ali foi brutal. A pandemia, ela realmente, inclusive, ela mostrou, ela tem duas coisas importantes, né? Primeiro, que a gente é capaz de suportar qualquer situação, né? Porque todo mundo se adaptou, né? Rapidamente se adaptou. E o contato com a possibilidade da morte bem perto, que poderia acontecer a qualquer momento, é algo que psicologicamente nós todos passamos e devemos ainda ter, assim, reflexões a respeito disso. E não é à toa que, durante esse período, e aí eu já vou entrando logo na nossa próxima pergunta, que se falou muito da ressignificação, da Great Resignation. Eu estou botando até ressignificação como um guarda-chuva que foi o resultado, talvez, né, do burnout, da pandemia, desse contato com a morte, enfim, de várias causas que levaram as pessoas a olhar o trabalho de uma outra forma. Então, eu queria ouvir de vocês o
que vocês acham, né? Se vocês, na organização de vocês, vocês viram pessoas passar por isso, se vocês fizeram isso de uma outra forma, enfim, eu gostaria de ouvir agora vocês um pouquinho sobre isso. Irene, eu acho que não só as pessoas, como as organizações se ressignificaram um pouco, tá? Eu acho que a pandemia foi um divisor de águas mesmo nisso, tá? Então, muita coisa. Primeiro que você viu que você não precisa ir para o escritório todo dia para trabalhar, né? Às vezes as pessoas, tem gente que, dependendo do trabalho, não precisa ir ao escritório, não só não precisa ir ao escritório, como é uma perda de tempo e você perde, sei lá, tem gente que perde 3 horas por dia para ir ao Verdade. escritório e é mais produtivo ficar em casa. Então, as pessoas e as empresas viram isso, né? Acho que o que a Sabrina falou do Command and Control total, né? O Command and Control, ele caiu um pouco por água abaixo, porque ninguém conseguia saber onde estava todo mundo e as empresas continuavam trabalhando e dando resultado, né? E, assim, muita gente perdeu pessoas queridas, teve muito medo da morte, e eu acho que sim, as pessoas começaram a perguntar, gente, será que é isso que eu quero? Né? Será que eu quero trabalhar, sei lá, 18 horas por dia? Estou exagerando, né? Mas 12 horas por dia? Ou será que eu quero, sei lá, criar cabra? Eu juro por Deus, eu vi muita gente realmente mudar completamente o foco, né? Então, e as empresas tiveram que se adaptar um pouco a isso, né? Então, eu acho que tanto as empresas, você vê muitas empresas diminuíram o tamanho do escritório. Eu sei que muita gente está voltando, né? Mas muita gente não. Nós, por exemplo, a gente continua híbrido. O- a Bastante. gente, a gente ressignificou total, porque o nosso escritório, ele agora é um espaço mais para cliente que para funcionário. Então, a gente tem um showroom, a gente recebe cliente, a gente recebe influencers, e tem um espaço para trabalhar, né? Que a gente reveza lá, mas então até isso teve um ressignificado, né? Então eu acho que sim. Acho que, ao meu ver, isso aconteceu muito depois da pandemia, tá? Não sei, Sabrina, né, o que que você... Você ressignificou o trabalho? Eu? É. Total, total. Primeiro que eu estou trabalhando muito mais de casa, então eu fico... Eu tenho 3 gatos e uma cachorra, eu não tinha nenhum animal antes da pandemia, né? Então, eu curto mais ficar em casa. E eu acho que, além de. Eu sempre fui uma pessoa preocupada com as pessoas, mas eu acho que isso também, para mim, digamos que passou tudo e é o que mais importa agora, sabe? Muito bom. Sabrina, querida. Assim, a primeira resposta que veio na minha cabeça foi não muito, porque quem convive comigo profissional, pessoalmente, já me ouviu pelo menos uma vez, se não várias, a falar o seguinte: trabalho é uma parte da vida, importante, mas é uma parte da vida. E aí, de novo, isso conversa com o que eu falei lá no início, né? Eu sempre soube que qualquer coisa que me pedisse para abrir mão de tudo não ia funcionar para mim. Então, o trabalho sempre teve um pedacinho dele e as outras coisas ocupavam outros lugares. Mas essa talvez fosse a resposta mais fácil. Assim, pensando um pouco em cima do que a Cláudia falou, eu acho que teve uma ressignificação, sim, quando talvez eu tenha trazido para a mesa, nas minhas relações de trabalho, para cima, para o lado, enfim, uma maior honestidade em relação a o espaço que as outras coisas têm na minha vida. Então, por exemplo, sempre foi uma parte importante, mas quando eu estava no trabalho, as outras coisas estavam estacionadas, né?
E com esse novo cenário que a Cláudia comentou aqui, né, das empresas ressignificarem, do híbrido, e da clareza que a gente tem do quanto o trabalho invadiu esse espaço, né, à medida que a gente começa a trabalhar de casa, que no primeiro momento você está ali tentando controlar o cachorro que está passando na tela, a criança está gritando no fundo, essas coisas todas. Quando a gente foi meio que entendendo que essas coisas podiam não concorrer com o resultado, conviverem, na verdade, e eventualmente até trazer uma produtividade maior, eu acho que eu, pessoalmente, fui aprendendo a lidar com isso com um pouco mais de tranquilidade, tendo que brigar menos para ter o outro pedaço e assumir isso com mais tranquilidade, assim, é uma parte mesmo, e nesse momento aqui eu vou tirar um pedacinho para isso, depois eu volto, e aí você coloca mais energia e tudo. Então, acho que tem uma ressignificação pessoal minha aqui também. Eu acho que menos nesse sentido desse movimento né, do, Do silent quitting, do silent quitting, do burnout, talvez um pouco menos aqui, né, da mudança de vida significativa, né, mas assim, talvez a parte principalmente da ampliação do remoto e dessa divisão de tempo, acho que isso aqui, sim, assim, pessoalmente, acho que foi onde foi mais relevante. O Everson botou aqui, para as pessoas que quiserem baixar uma pesquisa que nós fizemos globalmente com mais de 2.000 líderes, e um dos dados dessa pesquisa, por isso que eu sempre pergunto sobre ressignificação, sobre isso, foram dados que nos levaram, inclusive, a fundamentar a nossa oferta para mentoring, né, do C-Level. E nessa pesquisa, não é o caso aqui, mas só para fazer o highlight, 52% das pessoas pesquisadas afirmaram que a liderança sênior está com burnout, né? 60% declaram que gostariam de ter maior suporte, né, de desenvolvimento. Lógico, né, se estão com isso, estão vendo essa situação, eles não têm o suporte que gostariam. E tem um dado que me deixou bastante preocupado, que, juntando com esses dois dados, eu que adoro fazer essa análise de dados, 71% estão com medo de serem demitidos. Então, a gente tem um cenário bastante desafiador. Então, se vocês quiserem entender essa pesquisa, podem baixar, está aqui do lado. Tá? Foi como a gente falou de ressignificação do trabalho, isso daí é um dos que acho que o trabalho realmente precisa ser ressignificado. Eu não sei se vai ser agora, mas eu acho que o ser humano ainda só se desenvolve pela dor, né? Muito bem. Então, a gente ainda falando de carreira, eu queria, e Cláudia até falou que já cuidou de expatriados, o que vocês acham sobre a importância de uma carreira internacional? Né? Cláudia, pode começar, a Cláudia sempre está começando, né? Então, Olha, eu acho que isso já foi mais importante, tá? Por que eu digo isso? Porque hoje em dia você pode cuidar de outro país estando onde for. Eu tenho uma sobrinha que trabalha numa startup que justamente elas fazem as folhas de pagamento de quem? Por exemplo, está trabalhando para a Itália e está na Austrália e vai receber, não sei, então o mundo ficou muito global nisso, né? Então, nisso eu acho que eu acho assim, antigamente, vamos pôr um pouco, sei lá, até uns 10 anos atrás, vai? Eu acho que era uma condição, assim, muito importante. E a gente sentia isso nas entrevistas e tudo. Se você não tivesse tido é, fazia muita diferença. Hoje em dia você pode ter uma experiência internacional. Eu sou responsável pela América do Sul e fico aqui no Brasil, né? Fui responsável por América Latina ficando no Brasil. Lógico, tem viagem envolvida, se você não vai viajar, né? Mas agora, eu pessoalmente acho o seguinte:
não só você ter uma carreira internacional, acho que qualquer experiência em outra cultura te enriquece muito. Então, eu acho que as pessoas que têm experiências diversas, seja trabalhando em segmentos distintos, em culturas distintas, em países distintos, vai poder aportar mais. Essa é a minha crença. Então, não necessariamente tendo tido uma carreira internacional, tá? Eu acho que é um fator, tá? Porque eu também já vi gente que teve carreira internacional e que não tinha várias outras coisas muito importantes, muitas competências importantíssimas, que outras pessoas que competiram e que não tinham carreira internacional e que sobressaíram. Então, eu acho que já foi mais importante. Eu destacaria você ter experiências distintas em cultura, em segmentos, tá? Ótimo, perfeito. Sabrina. Eu, em alguma medida, acompanho a relatora aqui. Eu acho que teve um momento, e aí a gente que né, que está em RH, que trabalhou com Executive Search ou em aquisição de talentos e tudo, a gente tem idade suficiente para ter vivido uma época em que você tinha um checklist lá que, né, para determinadas posições, especialmente quando a gente está falando de C-level, você tinha que ticar determinadas caixinhas, e essa era uma delas. Às vezes sem nenhuma correlação direta com a capacidade de entrega na posição que você ia assumir, porém era um requisito que estava ali numa lista e que contava a sua história. Então, neste sentido, eu acho que a carreira internacional ela deixa de ser um pré-requisito do check, muitas vezes, especialmente quando ela vem não acompanhada de um crescimento, de um desenvolvimento, né, da adição de uma habilidade, enfim. Então, essa é uma parte da resposta. A outra parte da resposta, também acompanhando a Cláudia, se joga. Não necessariamente no internacional, e o internacional pode ser vivido daqui para lá, de lá para cá, enfim, e dependendo do momento que você está na sua vida, você tem um custo de oportunidade maior ou menor, né? Tá solteiro, ter um parceiro, ter filho, não ter filho, esses momentos todos eles podem influenciar essa decisão positiva ou negativamente, né? Mas assim, eu acho que esse se joga, ele vem muito acompanhado do que a Cláudia falou, que quando você se testa em contextos diferentes, em habilidades diferentes, em plataformas diferentes, em situação de maior ou menor conforto, e que você precisa aprender como é que você reage, convence, produz, performa, enfim, em contextos diferentes, isso vai te dando casca, repertório, e te preparando para o inesperado. E isso é musculatura para você, enfim, crescer na carreira, ocupar posições ou ser bem-sucedido naquilo que está alinhado com o seu propósito, que não necessariamente é um determinado nível de senioridade, mas obrigatoriamente tem a ver com os seus sonhos, enfim, com os lugares que você quer ocupar. Então, eu acho que essas experiências diferentes, elas acabam te dando mais musculatura e mais condição de reagir em ambientes diferentes, mais repertório, enfim, acabam abrindo mais portas neste sentido. Inclusive para as mulheres, até em nível de segurança mesmo, né? Da gente se sentir mais no direito de sentar na mesa. Eu acho que isso passa um pouco por isso também. Então, nesse sentido, eu diria se joga. Mas, assim, eu acho que toda decisão, inclusive a do internacional ou não, ela tem a ver com uma clareza na sua cabeça de qual é o ponto onde você quer estar, onde é que você quer chegar. Essa decisão te aproxima ou te afasta desse ponto? Então, assim, toda experiência é musculatura, mas vai balizando em relação a esse seu objetivo aí. Perfeito. Irene, posso só... Fala. Desculpa. Lógico, deve. Não, uma coisa que eu acho importante, eu sempre falo, porque como eu trabalho numa multinacional, eu falo para as pessoas quando elas vêm conversar comigo, se você quer, se você tem o desejo, verbalize. Fale para o seu gestor, fale para a RH, porque às vezes abre uma oportunidade e a gente não lembra e falou, puxa, e já aconteceu. Puxa, o fulano queria ir. Você está interessado? Então, verbalize que essa é uma vontade sua, né?
porque acho que isso ajuda muito. Não, e nessa época que era obrigatório, né, Cláudia, você deve ter vivido isso em algum momento, a Irene certamente nas consultorias dela aí, do temor, né, das pessoas, ai meu Deus, está chegando um momento que eu não posso mais falar não, eu já falei não para tantas oportunidades fora, e hoje é outra realidade, né, quanto mais você Exatamente. expõe, você fala. É isso mesmo. Hoje eu acho que fica mais fácil, porque eu acho toda mudança de país, e você colocou um ponto, Sabrina, importantíssimo, que é as pessoas levarem em consideração a família. Porque eu já vi milhares de casos, não foi um nem dois, não, de pessoas que foram para fora e tiveram que voltar. Era a maior razão. Era a maior Irene, quando razão. eu, quando eu era né, especialista nessa área, a maior razão para uma expatriação não dar certo é família não se adaptar. Pois é. É a questão cultural. As pessoas não levam em consideração, e as empresas não levavam em consideração isso. Hoje, você nem precisa mudar a pessoa de país, ela pode assumir a responsabilidade do seu próprio país. Isso é ótimo, né? Porque são famílias que você tem hoje, tanto homens como mulheres, com carreiras, né? E tendo que trabalhar, e nem sempre dá para movimentar e para você abrir mão de uma carreira. Então, eu acho que, nesse sentido, esse contexto atual ele é ótimo para isso, né? Agora, falando dessas mudanças, né? Então, o quanto é importante a mudança de carreira, a mudança de empresa para você construir uma carreira sólida? Já que a gente está falando de mudança de país, vamos falar agora de mudança de empresa. Eu acho que é mais outro também, uma crença, né, que também antigamente, isso foi mudando com o tempo, né, vamos lá, acho que até os anos 80 talvez, comecinho dos anos 90 as pessoas ficavam a vida inteira nas empresas, né, aí de repente teve um boom nossa, aí até um tempo atrás, você tinha que, né, mudar toda hora, o que eu acho é o seguinte, eu conheço gente com mais de 30 anos, na mesma empresa que fez de tudo, que fez projetos muito diferentes. Então, é parecido com a da outra pergunta, né? Depende das suas experiências. Se você está há 20 anos fazendo a mesma coisa na mesma empresa, aí realmente diz um pouco do seu perfil, né? Do que você quer. Então, isso não parece uma pessoa que quer mudar, que quer crescer. Se você está há 20 anos numa empresa, mas você já mudou de país, mudou de região, mudou de setor, mudou de tudo. Nossa, para que você precisa de mudar? Às vezes e dependendo da empresa, empresas grandes, multinacionais grandes, têm. Vou dar um exemplo da GE como era antigamente. A GE tinha desde óleo e gás até aviação, cuidados com a saúde, dinheiro. Então, você podia trabalhar em tudo e você estava na mesma empresa ainda, né? No mesmo conglomerado. Então, eu acho que depende muito. E às vezes eu ainda recebo o currículo de gente que ficou muito tempo numa empresa, tá? E as pessoas me perguntam, puxa, mas ela ficou tanto tempo lá, né? Eu falei, gente, mas olha aqui. Olha o que que ela fez, o que essa pessoa fez de diferente. Então, eu acho que nada pode ser analisado sozinho, tá? Eu acho que, de novo, são as experiências que você teve, né? É a minha visão. Ótimo. Vai ser bom porque a Sabrina, né, ela já foi headhunter, né? Os headhunters têm um pouco de preconceito com alguém que passou muito, que ainda está na mesma empresa há muito tempo. Então, eu quero ouvir. Mas isso é legal, porque são Headhunter é cheio de perspectivas. preconceito, mas vamos. É, Não, brincadeira. eles têm um critério, né? Que eles têm que É avaliar, é um critério. E é que bom que aqui, quem esteja aqui para ouvir diversos pontos de vista, porque isso é que é legal. Sabrina, querida, desculpe falar. vamos lá. Não, imagina, prazer. É que, na verdade, assim, eu acho que a lógica da minha resposta é a mesma da resposta anterior, né? É, diversidade de experiências, você se testando em vários contextos, isso adiciona musculatura.
O ponto é, não necessariamente você precisa mudar de uma empresa para fazer isso, que é o ponto que a Cláudia trouxe. Você pode, dentro de uma mesma empresa, que é o ponto da Cláudia, viver várias experiências que te ajudam a se testar nesses ambientes. O que eu adiciono aqui é que, às vezes, a mesma empresa não é a mesma empresa, né? Então, assim, na minha experiência, tem a obviedade da consultoria, que estando alocada em cliente, apesar de ter trabalhado 14 anos na mesma empresa, eu nunca fiquei 2 anos no mesmo projeto, até fiquei no mesmo cliente, mas às vezes em frentes diferentes, simultâneo com outros projetos e tal. Então, assim, na consultoria é muito óbvio como é que isso acontece. Mas se você pegar uma pessoa, por exemplo, que trabalhou na Natura nos últimos 20 anos, ela não esteve na mesma empresa nos últimos 20 anos, né? Você passa por venda, você passa por internacionalização, você passa por fusão e aquisição, você passa... Não é a mesma empresa. É o que a gente está vivendo na Sabesp agora. A empresa, historicamente, né, a empresa foi uma empresa, originalmente uma empresa estatal, depois ela passa por um momento de se transformar numa empresa de capital misto, e hoje ela é uma empresa totalmente de capital privado. Então, assim, são empresas diferentes. Então, para além de uma mudança de cultura empresarial que acontece naturalmente de acordo com os estímulos, né, do ambiente, da geracional, enfim, quando você vai tomando essas decisões estratégicas na companhia, você vai gerando empresas diferentes e aí você vai possibilitando para esses executivos, para esses funcionários, para essas experiências diferentes. E aí, essa questão do contexto, eu acho que ela é que responde muito à pergunta do Headhunter, que o Headhunter, na verdade, quando ele lê um currículo, ele levanta uma série de hipóteses ali, né? Você conta a sua história no papel e ele vai lendo de acordo com o que ele conhece da cultura da empresa, das pessoas que trabalharam ali, dos momentos e tudo, e nisso ele vai se especializando muito, ele vai levantando uma série de hipóteses que depois a gente entrevista para checar essas hipóteses. E uma das hipóteses que você pode levantar quando você vê a pessoa muito tempo no mesmo lugar fazendo a mesma coisa é essa. Poxa, essa pessoa não tem uma característica de adaptação, ele é muito bom nisso daqui. Talvez colocar ele num outro cenário, num outro contexto, seja um risco. E aí vamos minimizar o risco que a gente vai tomar. Mas uma outra leitura que você pode fazer é de resiliência. Se você tem uma empresa de cultura difícil, ou que passa por uma série de transições, e que a pessoa está ali dentro, conseguindo crescer, conseguindo entregar coisas diferentes, conseguindo... Pô, essa pessoa tem uma característica de resiliência que talvez seja importante. Resta testar se essa resiliência ela resiste a uma mudança importante de contexto. Então, assim, como regra, tem esse viés negativo, mas dependendo de como você conta essa história e de como você migra ou cresce, principalmente o cresce, ele brilha nos olhos do Headhunter aqui, né? Essa pessoa foi sendo promovida, essa pessoa foi aumentando escopo, essa pessoa foi... Depende menos se é no mesmo lugar ou não. Eu acho que tem a ver com os cenários diferentes que você consegue se testar. De qualquer maneira, eu vou dar aqui um depoimento meu pessoal. Passei 26 anos na IBM. Nunca fiquei 2 anos no mesmo cargo. Né? Comecei como secretária e saí como operações da América Latina de uma unidade de negócio. Então, passei por qualidade, fiz de tudo. Passei por recursos humanos, fiz de tudo. Entretanto, vou dizer para vocês, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter tido a coragem de, adoro a IBM, sou muito grata, uma empresa maravilhosa, vi a transformação, porque eu peguei a época do Gessner, né, quando ele assumiu e transformou a empresa, mas eu vou dizer para você, quando eu saía, esse choque da saída ele é muito bom para a pessoa. Ele é importantíssimo, gente. Ele é fundamental. Eu acho que eu sou uma outra... As pessoas que me conheceram na IBM, eu não sou a mesma pessoa mais. Eu costumo falar que você casou com o primeiro namorado, né, Irene? E depois, de repente, chega um momento em que você fala assim, pô, talvez tenha outras coisas aqui para... É corajoso, mas é corajoso. transformador. Né? Agora, falando nisso, vem uma pergunta que a gente já está chegando perto do final, mas eu quero essa última pergunta, antes da gente se despedir. O que vocês acham? Porque a gente está falando, no final das contas, de skills das pessoas, né? De competência. Como é que as pessoas conseguem passar por certas situações? Na empresa de vocês, o que vocês acham nessas entrevistas que são baseadas só através de perguntas de competência, né? Como é que você fez, por que você fez, como é que você usou? O que vocês acham disso?
Olha, eu fui formada, né, numa empresa que usava isso, eu era responsável por recrutamento, né, na Procter Gamble, isso há muitos anos. Deixando de lado a experiência, né? Só baseado no skill. Isso, que era, não, era porque a Procter, na verdade, ela Ela, contratava só cargos growing from within, os cargos baixo, para primeiro poder nível de crescer. gerência, então tinha muita experiência, era mais mesmo as competências, e tinha, nossa, fomos todos treinados e tal. Eu acho que funciona, acho que é importante, mas eu não acredito, e tanto que isso já mudou muito, né? Isso eu estou falando de É. anos atrás, né? Mais de 20 anos atrás. Eu acho que, assim, é importante, as competências são importantes, tá? Os skills são importantes, só que, assim, skill você adquire, tá? Como experiência, você adquire. Então, é assim, quando você fala em skill, competências também você consegue adquirir. Tem competência que meio nata, né? Mas tem outras que você consegue adquirir. Então, tudo isso você pode adquirir. Então, tudo depende do quê? Então, se eu estou procurando uma pessoa para product development, numa área médica, científica, não tem como o skill pesa muito, né? Se eu estou procurando uma pessoa de tecnologia que é desenvolvedor de sistema, gente, não tem como você não ver os skills, né? Agora, para a grande maioria dos cargos, eu vejo a possibilidade da pessoa crescer, se desenvolver, aprender, gerenciar pessoas. É isso que eu procuro, tá? Né? E a experiência, lógico, né? A experiência que conta. Então, eu acho que os skills são muito importantes quando ele, particularmente, você precisa muito dele, porque você, os que você aprende. Acho que experiência você adquire, né? Acho que essa é a diferença. Então, acho que putz, a Sabrina vai poder é, completar muito bem isso, né? Com a experiência dela de headhunter, mas não adianta você ver uma coisa só. Por isso que uma entrevista bem feita não pode demorar menos que 45 minutos, uma hora, porque, né? Senão não dá tempo você ver tudo isso. Eu diria que menos de uma hora é impossível Menos de de uma você hora fazer. é difícil, É exatamente. difícil. Eu acho difícil. Eu acho, para você conhecer realmente. Mas agora vamos falar na especialista, porque nós não somos especialistas em recrutamento. Eu Exatamente. não sou. Já Eu fui fui, headhunter, mas faz hoje muito tempo. eu também já faz muito tempo. Gente, Então, meus ex-contemporâneos da Egon Zehnder, especialistas, na verdade, são eles, tá? Mas eu passei um tempo ali tomando umas aulas, mas vamos lá. É, é, eu acho difícil separar, na verdade, né? O skill da experiência. Eu acho um risco você tentar tomar a decisão baseada numa coisa só, porque é difícil você separar. Porque aí, voltando naquilo que eu estava sendo um pouco técnica aqui, né? Você lê o currículo, você levanta as hipóteses, e aí você vai testar essas hipóteses, né? Tecnicamente, as contratações de maior sucesso e aí uma série de medidas, uma série de indicadores em relação a isso mostram que são aquelas contratações em que você toma a decisão baseado na entrega. E aí esta entrega você só consegue avaliar quando você avalia a habilidade aplicada numa experiência. Porque aí você consegue medir o que aquela pessoa fez sozinha, o que ela fez sob orientação, o que ela fez. Então, isso não significa que você só vai contratar quem tem a habilidade aplicada numa experiência para tudo aquilo que você precisa. Isso, de novo, é aquele modelo antigo das caixinhas que você tem que chegar. Tem que ter experiência nisso, tem que ter. Calma. Mas tem aquelas habilidades que são importantes, ou aquelas habilidades que você entende que são essenciais para aquela pessoa aprender, tenta avaliar se aquela pessoa consegue te mostrar isso aplicado numa experiência. Porque isso é matador. E essas duas coisas combinadas são uma evidência muito clara daquela capacidade. Você só vai contratar quem tem 100% disso comprovado? Não, tem coisas que você pode contratar conhecendo o gap e apostando no potencial de desenvolvimento. Está tudo certo.
mas tantas decisões quantas você conseguir tomar baseado na combinação das duas coisas, elas são comprovadamente muito mais certeiras. Então, tentar não separar, eu acho que é o melhor caminho aqui. Perfeito, que bom. Bom, a gente já está chegando ao final. Eu falei que em 5 minutos a gente termina. Quer dizer, então eu deixo para esses 5 minutos finais para vocês, então, darem conselhos, falarem um pouco para as pessoas que estão aqui, e isso fica gravado, depois fica disponível no nosso canal do YouTube. Então, na verdade, isso fica para a posteridade, né? Olha, conselho, né, é uma coisa meio difícil, mas o que eu falo assim para as pessoas assim, sejam protagonistas, né? Seja protagonista da sua carreira, né? Muita gente me pergunta ainda, né? Ai, qual que é o plano de carreira da empresa? Eu pergunto, qual que é o seu plano de carreira, né? Você que tem que saber onde você quer chegar. A empresa te ajuda, te dá os meios, então seja protagonista da sua carreira. Acho que é isso. Bom, É, responsabilidade, né? Deixar gravado aqui para a posteridade. para a posteridade. Porque aqui ficou aqui, eu também, né? Eu tenho uma responsabilidade, quase todo mês eu estou aqui, né? Então, você já Imagina, imaginou. gente, eu vivi minha juventude numa época que as coisas não eram registradas para sempre, não, é uma tranquilidade isso, né? Mas aqui, eu acho que é um pouco do viver, mesmo profissionalmente, o mais próximo possível do que você acredita. Quando você consegue fazer isso, e do que você acredita como sendo sua habilidade, seu caminho, seu propósito, sei lá, sua personalidade, mais você vai conseguir ser consistente, mais você vai conseguir transformar o seu potencial em realização, e mais você vai conseguir adquirir aí satisfação pela entrega do resultado, satisfação pessoal, enfim, porque menos você vai estar se apertando para caber numa determinada situação que é, no final das contas, insustentável e, né, só vai te trazer resultado de curto prazo. E eu acho que isso te permite uma leveza, te permite concentrar energia naquilo que é mais transformador e te permite se divertir, que no final das contas, para mim, é uma forma importante de viver a vida. Acho que o meu passa um pouco por aí. E não é romântico aqui, não é papo de abraçador de árvore, não, gente. É bem prático isso aqui, tá? Pensa se as suas decisões estão te aproximando e te afastando do que você acredita, de onde você quer estar, que eu acho que isso é o que te permite sustentar essas decisões por mais tempo. Eu concordo em gênero, número e grau. Eu acrescentaria, e não é abraçar a árvore, é o seguinte: como é que a gente coloca a lente na situação que a gente está vivendo. Por quê? E eu falo isso, eu estou escrevendo um artigo que está para ser publicado sobre a invisibilidade dos 60 anos, né? Eu digo o seguinte: a invisibilidade dos 60 anos ela só existe quando eu tenho a ótica de 30, ou de 40, ou até mesmo dos 50. Se eu não coloco a mesma lente, coloco uma outra lente, de acordo com os meus 60, eu não sou invisível. Eu sou visível, mas eu sou visível para aquilo que realmente importa. Então, isso que você falou, Sabrina, conversa muito com isso que tem que me angustiar. As pessoas têm que entender, e isso serve para o trabalho também, né? Sim, quando eu tenho 60, eu já não tenho mais 30 nem 40, eu tenho que ver o que faz sentido para a minha vida, o que me motiva, o que me agrada, para poder seguir em frente, né? E aí sim ser protagonista dessa carreira, né? Então, assim, gente, abrir o olho e olhar com lentes diferentes aquilo que a gente tem, e curtir a vida em cada momento. Porque quando você tem 30, você tem 30. Quando você tem 40, você não tem mais 30, você tem 40. E quando você tem, como eu, 74, você não tem nem mais 30, nem 40, nem 50. Então, se você viveu uma vida boa, curtindo esses períodos, gente, é uma maravilha, é uma vida plena.
você só tem que agradecer e seguir em frente, porque isso faz parte do ciclo, né? Então, eu queria agradecer muito a vocês duas, né, por estarem aqui, por compartilhar a história de vida de vocês e, principalmente, por estar aqui também dando opinião sobre alguns assuntos mais, eu diria, mais sensíveis, né? Muito obrigada mesmo, tá? E a gente segue por aqui. Eu agradeço a todos que estavam presentes, né? De coração foi maravilhoso. Vocês que nos assistiram, avisem a todo mundo que eles podem olhar no canal do YouTube, como o Everson colocou aqui, tá? Muito obrigada. Tchau. Obrigada, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.